Já faz algum tempo que eu fui te declarar a minha paixão. Olá! Oi, Dica! Cláudia, blog Mãe e Filha. Ju, pontualíssima. Pode chegar, gente. Bem-vindos! A trilha sonora de hoje é o quê? Sandy Júnior. Cedo ou tarde faz o que é sonho acontecer. Oi, Polly. Obrigada, Ju. Pode chegar, gente. Vamos dar início à nossa semana de lives. A minha turnê, né? Por isso que eu tô aqui, ó. Bem Sandy. Posso sentir. Olá, gente. Doutor Tiago, que honra! Olha só! Sejam bem-vindos, pessoal. Meu primo tá aqui em Marreminho. Gente, tô começando a ficar com muita atenção aqui com vocês todos entrando nessa live. Saudade da infância, né, minha filha Ju? Eu vivo nos anos 90, você não tá entendendo. A Fabi entrou. Quem mais tá entrando? Mais de 1000k. Galera, enquanto a gente não começa o nosso assunto, a live de hoje tá muito boa, viu? Hoje a live tá, modéstia à parte, eu estudei. Na verdade, eu tenho aqui uma apresentação de PowerPoint, que eu não quero esquecer de absolutamente nada. Hoje vai ser realmente uma aula sobre brincar simbólico, tá? Então, enquanto o Instagram tá avisando aí a todo mundo que eu estou ao vivo, eu queria que você... Tem um aviãozinho aqui embaixo? Um aviãozinho bem aqui embaixo. Clica nele e manda para todos os seus amigos, para todo mundo vir aqui assistir essa live. O que é que tu acha? Vamos chamar o povo? Além das... Se vocês já tiverem perguntas, já pode me fazer. Eu tenho algumas perguntas aqui já anotadas. Algumas perguntas, gente, eu não vou responder. Eita! Mas algumas perguntas eu não vou responder. Por quê? Porque não tem nada a ver com o tema da live de hoje. Mas eu vou deixar as perguntas que não tem nada a ver anotadas para poder responder nos stories, combinado? Então, se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa, brincadeira no geral, desenvolvimento infantil, enfim, música, me manda depois no direct que eu te respondo. Oi, a Amanda tá aqui. Quem mais? Isso aqui é agudo. Gente, eu com esse fone fico podre. Não escuto nada. Edilene, Mafalda, minha aluna. Gente, vamos começar. Sandy Júnior. Acabou. Não tem mais Sandy Júnior. Eu vou abrir aqui a minha apresentação, porque como eu falei, eu não quero esquecer de nada. E o tema da nossa live hoje é brincar simbólico para crianças com atraso no desenvolvimento. Esse tema é um tema que vocês têm muita dúvida. Toda vez que eu faço uma mentoria, minhas alunas vêm com essa dúvida. Como é que eu faço para brincar? Meu filho brincar e faz de conta? Como é que eu faço para meu filho brincar sozinho? E o brincar de faz de conta e o brincar sozinho, ele anda muito de mãos dadas, né? Porque quando a criança tá brincando sozinha, ela geralmente tá criando, né? Alguma coisa. Então, é aquela história. Você não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você não sabe quem vem primeiro, o brincar livre ou o brincar livre sozinho ou o brincar simbólico. É uma coisa realmente que anda muito junto, uma da outra. E como tal qual as fases do desenvolvimento, como tal qual as habilidades que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida, o brincar simbólico também faz parte do desenvolvimento da criança, né? Existe um marco para aquilo. E quando a criança não tem aquela idade e não atinge aquilo, ela apresenta um atraso no desenvolvimento. Geralmente, um atraso no desenvolvimento que a gente já conhece, né? Que é um atraso cognitivo e um atraso da linguagem. Porque o brincar simbólico tem relação com o cognitivo e com a linguagem. Então, o papo de hoje vai ser sobre isso, tá? Essa semana estamos dando início à minha turnê de lives. Eu vou estar amanhã no Mundo Puppet, falando sobre home office e crianças e brincadeiras e lidar com desafios dessa maternidade louca que a gente tá vivendo agora. Quarta-feira a gente vai receber Labib, fisioterapeuta, vai conversar sobre prematuridade aqui. Na quinta-feira a gente vai receber a rainha da coordenação motora fina, Iane do Alegramente. E sexta-feira eu tô off, sabe por quê? Semana que vem eu tô de férias. É isso, eu vou sumir por aqui depois dessa turnê de lives. Então, vamos dar início? É o seguinte,
Hoje a gente vai conversar sobre o que é o brincar simbólico, qual a importância do brincar simbólico, como acontece o brincar simbólico e o que a gente pode fazer para estimular a brincadeira simbólica nas crianças. Vamos começar? A Juliana falou que eu sou linda, meu Deus. Maravilhosa. Gente, eu olha aqui, a mais empolgada eu sou. Gente, eu sou muito empolgada. Até quando eu tô com raiva, eu sou empolgada. Porque eu fico empolgada, mas com raiva, entende? Bom, então, vamos começar. Gente, pra começar tudo, o que é brincar simbólico, né? Brincar simbólico tem relação com as funções simbólicas. E o que é função simbólica, né? Função simbólica é uma das áreas da linguagem. Então, por isso que quando eu falei que o brincar simbólico tem relação com o cognitivo e com a linguagem, é disso que eu tô falando. Por quê? Porque quando a criança brinca simbólico, quando ela brinca de faz de conta, ela cria uma cena na cabeça dela, né? Então ela tá criando, ela tá usando o cognitivo, ela tá usando a criatividade, ela tá usando a resolução de problemas, ela tá usando, o que mais? A memória, né? Ela tá trazendo na cabeça dela situações e cenas que ela já viveu e expressando aquilo através do brincar. Então, quando ela expressa aquilo através do brincar, isso tem relação com a linguagem, né? Linguagem expressiva. A linguagem não é só comunicação, fala, né? A linguagem é tudo aquilo que abrange a compreensão do que a gente comunica. Seja ela de forma verbal, seja ela de forma gestual, seja ela através da brincadeira. Então, o brincar de faz de conta é isso, tá? É quando a criança tem a capacidade de criar uma cena na cabeça dela e colocar aquilo pra fora em forma de ação, em forma de brincadeira, tá? Então, qual é a importância disso? Por que a criança precisa brincar de faz de conta? Por que ela precisa brincar de simbólico? Porque quando a gente cria essas imagens na nossa cabeça, quando a gente cria esses cenários na nossa cabeça, a gente tá usando habilidades que a gente vai usar pra vida toda, né? Quando a criança brinca de faz de conta, ela consegue usar a imaginação para criar novas cenas e cenários. Ela consegue resolver problemas. Por quê? Porque quando a criança tá brincando de faz de conta, por exemplo, ela tá imaginando que ela é tá botando um bebê para dormir, só que não tem cama, não tem uma caminha ali na hora. Então o que ela faz? Ela tem que resolver esse problema. Então ela vai pegar um outro objeto e transformar aquilo numa cama. Entende? Deixa eu botar aqui que tá no... Não tava no silencioso, desculpa, gente. Então ela tem que usar, né, resolver aquele problema. Poxa, eu quero colocar o meu bebê para dormir, mas o meu bebê não tem cama. Então ela resolve o problema, cria uma cama e coloca o bebê para dormir naquilo, né? Então a criança resolve problemas, a criança se torna uma pessoa mais independente. Por quê? Porque ela tá ali brincando sozinha, resolvendo, criando. Então, quando a gente incentiva uma criança a brincar e faz de conta, ela tá sendo estimulada, né? Tá criando habilidades, trabalhando habilidades que ela vai usar pro resto da vida dela. E quando a gente fala de criatividade, não tem nada a ver com fazer artes, pintura. Não é só isso, né? Ser criativo é criar uma live, né? Ser criativo é resolver problemas no seu trabalho. Ser criativo é criar soluções mais interessantes do que aquelas que já foram criadas para resolver problemas, para entregar problemas, né? Então, quando a gente fala de desenvolver a criatividade, não tem nada a ver só com pintura, artes e etc. Tem a ver com uma habilidade de vida, do futuro, né? Quem se destaca? Quem são as pessoas mais criativas, né? E a criatividade é algo único seu, só você tem. Pode ter 200 médicos, mas tem um médico que é mais especial. Por quê? Porque ele lhe envolve mais, ele é mais criativo, ele é mais comunicativo, né? Tem várias professoras, tem várias pessoas aqui no Instagram criando brincadeiras. Mas qual vai se destacar mais pra você? Aquela que você acha mais criativa, aquela que você acha que entrega, resolve os problemas e cria mais soluções pra eles, né? Então, quando a gente fala de brincar simbólico, não é somente pegar 2 bonequinhos e brincar entre si e colocar pra dormir, né? Tem muito a ver com o que a gente vai ser no futuro. E qual é a habilidade que você quer que seu filho tenha no futuro? Eu tenho certeza que você quer que seu filho seja independente. Eu tenho certeza que você quer que seu filho tenha a habilidade de resolver os próprios problemas. Então, se você quer isso, tem que começar a estimular o brincar livre com as crianças. Combinado? Já vi que tem um monte de gente falando aqui. E eu vou dar uma lida antes de passar para o próximo tópico. A
A mais empolgada, perfeito. Que mais? A Fabi falou, tive gêmeos, um faleceu e o outro nasceu com síndrome de West. E ele tem 1 ano, não rasta brincadeira que eu faço. Faço a guias, as brincadeiras que posso fazer para ele. Não entendi muito bem, Fabi. Sinto muito pela tua perda. Mas tu pode reformular a tua pergunta. Gente, a live de hoje é sobre brincar simbólico. Deixa eu escrever aqui, eu acho que eu vou fixar. Brincar simbólico. Nunca fiz isso de fixar. Mas é porque às vezes as pessoas entram e não sabem qual é o tema. Ai, não sei fixar. Ai, deixa pra lá, depois eu aprendo. Dizem que é só clicar e apertar e pressionar e não fica. Enfim. Então, reformula a tua pergunta, o que tu escreveu, Fabi, que eu não consegui entender qual que é a tua dúvida. Desenvolver habilidade de resolução para problemas no brincar. Isso mesmo. Perfeito, Ju, muito obrigada. Desenvolve a criatividade, que é uma das competências do futuro. Literalmente amanhã. É isso, né? O futuro é amanhã, né? Muito bem colocado, Ju. Me complementa aí, hein? Sempre que tu puder. Que mais? Independência, meu primo. Minha filha tem TDAH e é muito criativa. Explora isso na tua filha, tá? Explora isso, que é extremamente importante. Já cliquei, Pri, não funcionou. Quais brincadeiras que você pode fazer? Vou falar sobre brincadeiras depois, tá? Dica para iniciar o brincar simbólico. Teremos, Joana, essa pauta aqui na nossa live, tá? A partir de qual idade a criança é capaz de imaginar e criar? Vamos falar sobre isso também. Joia. Então, qual que é a importância, né? Já falei. E aí, quando acontece? Vou responder a pergunta do pessoal que tá querendo saber de idade. A brincadeira tem fases, né? É necessário alguns pré-requisitos, vou falar deles agora. Então, a brincadeira tem fases, toda ela, né? Se você tem o meu checklist, né, de habilidades, você já tá por dentro de mais ou menos qual é a fase de desenvolvimento que seu filho está. E se você quer ter essa ferramenta em casa, me manda um direct quando a gente terminar essa live, que eu te passo o link para você adquirir o checklist, tá? Por que é importante a gente saber da fase de desenvolvimento da criança? Exatamente para responder essa pergunta aqui que a Bento Scariotti fez. Né? Tem algum marco motor cognitivo? Tem, e eles estão todos descritos lá no meu checklist, tá? Mas voltando ao assunto. Então, o brincar tem fases, né? A primeira fase do brincar chama-se sensório-motor, que como o nome diz, é sensorial e motor. E isso se dá até os 2 anos. Então, até os 2 anos, a criança está aprendendo e está na fase de se autoestimular. Então, são crianças que são aquela fase que a gente coloca tudo na boca. Ela está desenvolvendo o motor dela, né? Então, é quando a criança... Isso dentro do desenvolvimento... São os marcos de desenvolvimento, tá, gente? Quando a gente trata de uma criança atípica, ela não atinge esses marcos, mas a gente tem que ir de acordo com os marcos do desenvolvimento para entender qual que é a fase que a criança está. Então, até os 2 anos, a criança está nessa fase sensório-motora, que é a exploração sensorial, não só sensorial de tato, mas sensorial de sons. Então essas crianças gostam muito de brinquedos sonoros, as crianças gostam muito de chocalho, as crianças estão naquela fase de jogar alguma coisa no chão e ouvir o barulho. Então, até os 2 anos, a criança tem muita função no brincar, e ela está aprendendo a função do brincar até os 2 anos, né? É uma criança que está desenvolvendo a parte motora dela, a motora grossa, a motora fina. Ela está construindo todo o repertório dela, que vai dar base, né? O repertório pré-requisito, que vai dar base para o brincar simbólico, né? Então, até os 2 anos, a criança está focada nessa fase. Então, eu recebi uma pergunta aqui de brincar simbólico para crianças de 7 meses. Não existe. Não existe, tá? Brincar simbólico é a partir dos 2 anos. Se seu filho tem atraso no desenvolvimento cognitivo e da linguagem, essa fase vai chegar mais tarde para ele, tá? Então é isso. Depois dos 2 anos, a criança começa a fase simbólica. E na fase simbólica também tem algumas fases. E é importante a gente saber disso para a gente não atropelar as fases, né? A gente pensa em brincar de faz de conta, a gente já imagina a criança pegando um bebê e colocando ele para dormir. Mas antes dessa fase, tem uma fase pré-requisito, que é quando a criança usa objetos do dia a dia para brincar com ela mesma. O nome disso é fase pré-simbólica, né? Então, é aquela fase que a criança
pega o telefone e coloca no ouvido. Então, ela usa o telefone, que serve para falar no telefone, né? Mas ela não está falando no telefone, ela está fingindo. Entende? É aquela fase que a criança pega uma escova de dente e escova o próprio dente na brincadeira. É aquela fase que a criança pega uma colher e dá comida para a mamãe, para o papai, para a vovó, né? Então, ela está usando ferramentas do dia a dia no momento da brincadeira. Então, isso se dá por volta dos 2 anos, 2 a 3 anos. E isso vai se aprimorando, né? Primeiro ela faz com ela, primeiro ela penteia o cabelo dela, depois ela penteia o cabelo da boneca, ela dá comida pra mamãe, né? Então, a gente vai vendo essa fase acontecendo. Depois da fase pré-simbólica, vem a fase simbólica, que é quando a criança, mais ou menos de 3 a 4 anos, que é quando a criança está começando a criar cenários, né? Então ela tá brincando, ela ao invés de pegar a boneca e colocar para dormir, ela vai pegar a boneca e colocar para dormir, mas antes ela vai dar o leitinho para a boneca, ela vai dar o banho na boneca e ela vai colocar a boneca para dormir. Então essa é a fase simbólica, que é quando a criança consegue criar uma cena na cabeça dela. Entende? E depois disso é a fase de uso dos símbolos, que é quando a criança consegue, de fato, criar coisas que ela não tá vendo na cabeça dela. Como, por exemplo, criar um cenário que ela é uma princesa e ela tá entrando no castelo quando ela só tá somente na sala dela. Entende? Ou então, naquele caso da criança tá querendo colocar o bebê pra dormir, mas não tem cama. Aí ela pega um papelão e coloca no chão e finge que é a cama da criança, da boneca. Entende? Quando ela se imagina que ela é um dinossauro, mas ela não tá usando nem fantasia de dinossauro, ela não tá brincando com um dinossauro, tá tudo acontecendo na cabeça dela. Então a criança tem a capacidade de criar do zero uma história completamente nova na cabeça dela, somente pegando as coisas que ela já tem armazenadas na memória dela, somente usando a criatividade. Então, quando a gente fala de brincar simbólico, não é somente colocar a criança para brincar de faz de conta. Estão entendendo? Tá fazendo sentido, gente? Quando a gente fala de brincar de faz de conta, a gente tem que prestar atenção em todas essas fases. Então não adianta nada a gente colocar a criança para brincar de faz de conta, para criar uma brincadeira simbólica para ela, se a gente não tem noção disso. Entende? Se a gente atropela as fases. E é muito importante a gente ir na fase da criança, a gente ir no passo a passo, né? Degrau por degrau da fase do brincar. Não só do faz de conta, mas como um todo, né? Desde o brincar com função. Primeiro a criança aprende a função do brinquedo. Depois ela consegue brincar sozinha. Não tem como a criança, você querer que seu filho brinque sozinho com um brinquedo que tem uma função, se ele não sabe brincar com você. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um pré-requisito. Entende? Então, deixa eu voltar aqui, porque eu tô vendo que tá entrando um monte de gente. Sejam todos bem-vindos. E aí eu vou dar uma lida no que aconteceu por aqui, antes de passar para a próxima fase. Deixa eu ver. Brincar simbólico é necessário algum pré-requisito, algum marco motor cognitivo? Sim. Então, como estimular, né? Eu vou falar sobre isso agora. É importante que a gente olhe a fase de desenvolvimento que a criança tá, né? Essa criança já consegue entender a função dos brinquedos? Ela já consegue pegar um carrinho e fazer o que o carrinho tem que fazer? Ela já consegue pegar um brinquedo, um piano e saber que tem que tocar música? Ela já consegue pegar um brinquedo que tem um monte de bolinha e saber onde encaixa a bolinha? Então, se ela consegue fazer isso, ela já está pronta para chegar na próxima fase, que é a fase pré-simbólica, tá? Se a criança não faz isso ainda, ela não tem condições ainda de entender o brincar simbólico. Mas a gente consegue dar um empurrãozinho. Vai ser daqui a pouco que eu vou falar, tá? Pré-requisito. Juliana, responde tua pergunta de pré-requisito. Isso tem a ver com desenhar, porque minha filha tem 4 anos e não desenha. Não, na verdade não. O desenhar pode ter outra relação, né? De repente ela não desenha porque ela não tá sendo estimulada da forma com que ela prefere. Ela não tá sendo usado os interesses dela para que ela se sinta motivada a desenhar, ou ela tem muita dificuldade na coordenação motora fina e aí ela não tá conseguindo desenhar, entende? Então, tem que entender mais ou menos, mas o desenhar não tem relação direta com o faz de conta, não.
Primeira live que consigo assistir, já estou amando. Ah, que tudo, obrigada. Embora ela seja muito criativa, eu não gosto de desenhar, apenas rabisca. Então tem que ver, eu teria que ter mais detalhes em relação a essa criança, tá? Essas perguntas que eu te fiz. Meu bebê tem 1 mês. Dá pra brincar como? O tema da aula de hoje é brincar simbólico, mas lá aqui no meu feed, tem uma live que eu fiz sexta-feira falando sobre o primeiro ano de vida da criança. E lá eu mostrei várias brincadeiras para se fazer com bebês, tá? Então, Renezinha Padilha, vai no meu feed quando a gente sair daqui que tu vai aprender bastante. Eu fiz uma live, eu e Labib, fisioterapeuta, tá? Joia, Ju. Minha filha ainda não anda sozinha. Ju, mas andar sozinha não tem relação com brincar simbólico não, tá? Brincar simbólico tem mais a ver com o cognitivo que com a comunicação, com a linguagem. Não tem relação com andar. Vamos lá, vamos avançar. Para brincar simbólico é necessário um certo conhecimento do mundo. Então, exatamente. Então, aqui eu tô falando como a gente estimula, né, esse brincar simbólico. A gente precisa que a criança saiba um pouco do que acontece no mundo dela, né? Então, se você tem o meu e-book de 0 a 1 ano, por exemplo, lá eu ensino como você consegue trazer esse universo para a criança. Como a gente consegue fazer isso? Lá tem várias atividades, eu vou dar aqui algumas. Então, você consegue trazer esse universo para a criança quando você coloca ela no dia a dia. Quando você diz a ela o que você está fazendo. Quando você narra todas as tarefas que estão acontecendo no dia a dia. Quando você insere ela no dia a dia, né? Por exemplo, você está lá cozinhando, você coloca o seu filho aqui do lado e você vai conversando, dizendo que você está cozinhando. E aí você mostra os instrumentos, a panela, você mostra a colher, né? Quando você pega a chave para sair, você avisa a criança que vai passear. Olha, filho, isso aqui é a chave do carro. E a gente vai passear no carro, né? Quando a gente conversa com a criança, a gente tem que conversar com um bebê especificamente, a gente tem que conversar conversas curtas e claras. A gente não pode ficar falando. Tem que ser muito direto, né? Então, a gente consegue trazer esse repertório que a criança vai usar no futuro, no brincar livre, né? No brincar simbólico, antes, no dia a dia, né? O barulho do micro-ondas fez barulho. Plim! O micro-ondas. Aí você faz, filho, você viu? Micro-ondas, a comida tá pronta. Então ela vai saber, né? O seu filho vai saber que toda vez que fizer plim no micro-ondas é porque a comida tá pronta. E aí ele vai ter repertório para brincar e faz de conta. Quando ele estiver pronto para brincar e faz de conta. Então ele vai abrir a porta de alguma coisa e vai fazer plim, entende? Então ele vai ter o repertório. Então a gente, não é porque a criança não está pronta cognitivamente falando hoje para brincar e faz de conta, que a gente vai esperar essa fase chegar para aí então começar a criar o repertório dessa criança, né? Então, por isso que faz de conta tem relação com a linguagem. Tudo isso que a gente vai conversando com a criança, a gente vai aumentando o repertório dela, vocabulário, né? O repertório de palavras dela, para que aí quando ela estiver pronta para brincar e faz de conta, ela consiga construir o cenário na cabeça dela, mesmo que ela não fale. Não é necessário a criança falar para imaginar, não é verdade? Então, vamos lá. Faz todo sentido. Mais devagar. Tô falando rápido, gente? Meu Deus, é assim que eu falo. Eu não consigo falar devagar. Desculpa. Vou tentar falar mais devagar. As fases são como vagões de trem. Cada um faz sentido. Ju, sempre poética, né, Ju? Ju é minha aluna da mentoria, do Conexão. O que mais? Você tem algum e-book para desenvolvimento de crianças de até 2 anos? Eu tenho um e-book de 0 a 1 ano e um e-book de 1 a 2, tá? Mas é aquilo que eu falo, não é idade, é fase do desenvolvimento. Então, meu e-book de 1 a 2 anos são todas as atividades que a criança precisa fazer para desenvolver a fase dos marcos do desenvolvimento de 1 a 2 anos, tá? Então, se você quiser saber se o seu filho está nessa fase, meu checklist pode te dizer isso. Ou então, se você quiser marcar uma mentoria comigo, né? Então, Marina é luxo, estou sempre colada. Ai, meu Deus. Pré-requisito para usar a imaginação. Além de inserir a criança no cotidiano, a leitura é fundamental também. Com certeza, Cíntia. A leitura é um ótimo recurso para aumentar o vocabulário da criança, né? E aí a gente tem livros de vários assuntos, né? Tem livros de animais, tem livros de coisas do cotidiano, tem livros de sentimento, tem livros de tudo. Então, a gente consegue, sim,
Eu tenho, inclusive, dois IGTVs falando sobre leitura. E é uma aula completíssima também do Conexão Atípica, como ler para crianças com atraso no desenvolvimento. Tá? Josi, então me manda um direct. Eu tenho 2 vagas para mentoria para junho ainda, tá, gente? Para a segunda quinzena de junho. Só, não tenho antes, tá? Mas quem quiser, entre em contato comigo. Então tá. Como estimular isso, né? Então aqui eu coloquei. Ele sabe, a gente precisa entender como é que tá a fase de desenvolvimento dessa criança, tá? Ela já entende, essa criança já entende algumas funções? Ela já tem noção do dia a dia dela? Ela já entende comandos? Se você fala para ela fazer uma coisa, ela consegue fazer, né? Como é que ela se comunica com você? Ela te responde quando você olha para ela? Não, ela te responde quando você fala com ela? Ela expressa sentimentos? Ela não precisa falar, mas como ela se comunica contigo, né? Então, essa expressão, né, da linguagem tem muita relação com o brincar simbólico, tá? Outra coisa, ela entende a função dos brinquedos dela? Como é que ela brinca? Ela tem função nesse brincar? Ou ela fica, tudo que ela pega, ela coloca na boca, ou tudo que ela pega, ela joga pro lado? Se ela tá nessa fase de tudo que ela pega e coloca na boca e ela não sabe brincar, primeiro ensina a criança a brincar, né? Para depois ela conseguir fazer aquilo que ela aprendeu sozinha, tá? Então aqui, ela entende a função correta dos objetos do dia a dia? Não entende? Então vamos trabalhar isso, né? Então cria uma brincadeira para ensinar a criança os objetos do dia a dia dela. Imagens, livros, os próprios objetos do dia a dia dela. Insere, né, isso na criança. Coloca a escova de cabelo na mão dela e faz ela pentear o próprio cabelo. E tudo que você fizer com a criança, você narra, né? A gente tá penteando o cabelo. Isso, cabelo. Agora a mamãe, cabelo da mamãe. Entendeu? A chave do carro. A cama para dormir. Dá função para a criança das coisas. O banho para ficar cheiroso, o sabão para limpar, entende? Vai dando função a tudo que tá acontecendo no dia da criança, porque ela vai criar esse repertório. E ela vai, quando estiver pronta para brincar de faz de conta, ela já vai ter vocabulário e vai ter repertório para isso. Combinado? Certo, mas e aí? Se a criança não está nessa fase ainda, o que é que a gente faz, né? Eu já disse algumas coisas aqui para vocês, como incluir a criança no dia a dia, trazer as ações, né, da criança para o cenário dela. Então aqui eu coloquei criar brincadeiras para estimular a habilidade que falta no brincar simbólico. Então o que é que tá faltando para essa criança aprender a brincar simbólico, né? Então se ela não sabe brincar com um brinquedo específico, se ela não entender a função dos brinquedos, ensinar isso para ela. Ao mesmo tempo que incentivar o brincar livre, porque geralmente no brincar simbólico a criança brinca sem interferência dos pais. Isso é muito importante. Então quando a criança brincar simbólico, geralmente ela brinca livre, ela brinca sozinha, né? Então, um dos pré-requisitos para essa brincar imaginário é que ela saiba brincar sozinha. Então, eu tenho alguns IGTVs aqui no meu Instagram falando sobre como você consegue estimular a criança a brincar sozinha, né? A brincar livre. E eu também tenho uma aula bem completa sobre isso no meu Conexão Atípica, tá? Conexão Atípica, para quem não sabe, é o meu programa de orientação em grupo e que vai ter vagas novas, vai ter aula, turma nova no começo do mês que vem. Então, se você tiver interesse também, manda mensagem pra mim. No direct. Então, como é que a gente faz, então, Marina, pra essa criança brincar livre? Porque eu quero que meu filho brinque simbólico, mas como é que eu faço isso? Como é que eu começo essa brincadeira? Se a criança não sabe brincar sozinha ainda, se a criança não tem função no brincar, mesmo assim a gente consegue criar essa independência nas crianças, tá? Então, eu vou dar alguns cenários aqui pra você. Seu filho acorda. E a primeira coisa que você faz é correr lá no berço dele e pegar ele. Só que o seu filho tá de boa. Seu filho não tá chorando. O seu filho tá lá se distraindo com o chocalhinho dele que tem no berço, com o mobile dele que tem no berço. E mesmo assim você vai lá e pega essa criança. Então você evitou que a criança tivesse um momento sozinha ali. Você evitou que a criança tivesse um momento de explorar sozinho o ambiente, né? Então a gente tem que deixar a criança se sentir à vontade sozinho. Porque assim essa criança tá criando o hábito de ficar sozinha. E tá criando o hábito de quê? De criar alguma coisa para ela fazer, né? Então, por exemplo, quando você der comida pro seu filho, ao invés de ele terminar a comidinha e você já tirar ele do cadeirão, colocar ele no chão e limpar a mesinha dele, se ele não estiver chorando, deixa ele um pouquinho no cadeirão, uns 3 minutinhos, só pra ele curtir ali o que ele tá a fim de fazer.
só para ele se distrair ali, né? Nem que seja melando a mão na comida que sobrou, entendeu? Balbuciando qualquer coisa. Então, a gente tem muita mania de ficar ansioso, de achar ruim, de achar errado, deixar a criança só. E quando eu falo deixar a criança só, gente, não é deixar a criança jogada no ambiente e, sei lá, tomar banho, não é isso. Mas é permitir que a criança fique ali com ela mesma, né? Então, deixa a criança escutando uma musiquinha, deixa a criança brincando com os chocalhinhos dela, né? Outra coisa, se for uma criança que já brinca, né? Já é uma criança que já tá numa fase de brincar mesmo, de usar de verdade os brinquedos, a função dos brinquedos da forma certa, você pode ficar do lado do seu filho enquanto ele tá brincando. Na hora que você estiver estimulando ele, você senta do lado dele e brinca. E aí você vai, aos poucos, dando menos, se interferindo menos na brincadeira dele. Entende? Então, já que você tá lá falando, filho, coloca a bolinha, o filho, o animal, não sei o que, você só fica do lado dele caladinha e deixa ele brincar sozinho. Se ele achar ruim, você solta um comando. Isso, filho, bolinha vermelha. E fica quieta de novo. E aí, toda vez que você for fazendo isso, sua criança cada vez mais vai se sentindo à vontade de brincar só. Mesmo que você esteja do lado. E aí você vai cada vez mais interferindo menos. Né? Se você tá sentado do lado da criança e a criança tá brincando, você fica de boa. Aí o que você faz? Dá um passinho atrás e deixa a criança no chão. Aí o que você faz? Senta no sofá e deixa a criança no chão. E cada vez mais você vai dando mais oportunidade para o seu filho ficar brincando sozinho. E a partir do momento que ele estiver brincando sozinho, ele vai começar a criar cenários sozinho na cabeça dele. Tudo tem um porquê. No desenvolvimento infantil, nada é por acaso. E nem precisa ter razão. Me lembrei de Sandy Júnior. Foi mal. Mas nada é por acaso, entendeu? Tudo tem um porquê. O desenvolvimento da criança é um aprendizado, é uma escala. Tudo é pré-requisito uma coisa da outra. Então, para que a criança brinque de simbólico, ela primeiro precisa aprender a brincar sozinha. E para que a criança brinque sozinho, os pais, babá, cuidador, professor, todo mundo que cuida da criança, precisa, aos poucos, dando liberdade para essa criança brincar sozinha. E aí a gente vai construindo esse brincar. Tanto o brincar com função, como o brincar simbólico. Tá fazendo sentido, gente? Vocês têm alguma pergunta para fazer para mim? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta. Estou adorando. Que bom, Fono Kátia. Quero saber da mentoria sim. Joia, Josi, manda uma mensagem pra mim. Meu filho tem 1 ano e 4 meses. Ele pega uma colher e faz de telefone. Acho lindo, sensacional. Isso é puro brincar simbólico. E digo mais, 1 ano e 4 meses, de acordo com o desenvolvimento infantil, ele tá bem apressadinho. Isso é muito bom. Então explora isso, né? Além da colher de pau e o telefone, cria outras coisas. Pega a colher de pau e faz de microfone. Entende? Pega qualquer outro objeto e pega a colher de pau e faz de escova de cabelo. Porque cada vez mais ele vai dando diferentes funções para o mesmo brinquedo, para o mesmo objeto, né? E uma colher de pau não é nem brinquedo, né? Então ele realmente está criando um cenário na cabeça dele. É genial isso. Conexão é bem amplo. Deu muito sentido na minha relação com minha filha atípica, a Ju, maravilhosa. Meu filho, estou estimulando ele. Ele já tenta levar a colher na boca. Às vezes coloca a mão no prato e fica todo feliz, segura o prato. Isso é independência, né, acontecendo. Então, à medida que ele vai fazendo isso, você consegue usar no dia a dia, né, esse momento que ele tá comendo e tentando comer sozinho, você consegue botar um bichinho e fazer com que ele dê a comida pro bonequinho. Ou então até você, dá pra mamãe, filho, e aí ele vai e te alimenta. Então, isso é o brincar simbólico. O brincar simbólico tem muita relação com a independência. Quanto mais a criança se torna independente, mais ela consegue criar os próprios cenários e as próprias brincadeiras. Que mais? Já mandei mensagem. Joia, Ju. E quando a criança fica só no sensório motor oral? Então, isso tem que ser investigado, né? Se a criança fica só no sensório motor oral, a gente tem que estar sempre trazendo essa criança para o próximo passo. Né? O sensório motor oral, ela precisa então evoluir para o brincar com função. E isso somente com uma avaliação ou de um profissional ou uma conversa com a mãe da criança para entender um pouco mais como é que é o desenvolvimento global da criança, né? Porque tudo, como eu falei, tudo tem um porquê. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, tudo tem um porquê e nada é por acaso e nada também é único.
todas as fases do desenvolvimento da criança, elas estão interligadas. Então tem que verificar isso. Quanto tempo seria o brincar dentro da rotina? Olha, não existe muito isso. Se você tem 1 hora para brincar com seu filho, você brinca 1 hora. Se você tem 15 minutos, você brinca 15 minutos, né? Mas para um momento de conexão, para o cuidador criar uma conexão com a criança e para aquela criança ter um enredo, ter um começo, meio e fim, pelo menos 20 minutos. Não tem como você brincar 3 minutos com uma criança. Ela não vai gostar de brincar 3 minutos, ela vai precisar de mais atenção. E você não consegue desenvolver o foco, a concentração, o raciocínio lógico, ter coerência no brincar, se for uma brincadeira muito curta, né? Mas é muito difícil você dizer quanto tempo de brincadeira, porque o brincar, na verdade, ele tem que fazer parte dos cuidados com a criança, né? Na minha opinião, os pais têm a obrigação de brincar, né? A obrigação de dar comida, de botar para dormir e de brincar. Brincar é a forma que o cérebro, a forma favorita que o cérebro tem de aprender. E é a forma com que os pais se conectam com os filhos. Então, pra mim, brincar junto tem que acontecer sempre, todos os dias, né? Eu aprendi a ler pro meu filho. Faço estimulação até ele curtir. Quando reclama, paro. Tem dias que dura 10 minutos, tem dias que dura 1 hora, exatamente. Tem isso também. O brincar tem que ser prazeroso para todo mundo. Então, eu sempre falo por aqui que eu sou super contra a estimular a criança e a brincar com a criança enquanto ela tá chorando. Pra mim, isso não funciona. Inclusive, não sou eu que tô dizendo isso. A neurociência explica isso, né? Quando a criança, ela passa por um evento várias vezes consecutivas, isso é um processo de aprendizagem, na verdade, né? Quando a criança passa por um evento várias vezes, o cérebro dela começa a gravar aquilo e aquilo vira um aprendizado, né? Aquele evento vai para a memória de longo prazo, que é o aprendizado. Então, se a criança, toda vez que vai ser estimulada, ela fica chorando, o cérebro dela vai apontar aquilo como uma situação recorrente. E aí, toda vez que ela for começar a brincar, ela já vai logo chorar. Entendeu? Ela já vai ter, o cérebro dela sabe, não, isso aí me faz chorar, então eu vou chorar logo para parar logo. Então, eu sou muito contra estímulos com choro. A gente tem que o quê? Usar o interesse da criança para atrair a criança mais tempo para aquela brincadeira e usar o reforçador, né? Para fazer com que a criança fique mais tempo nesse brincar. E eu tenho, como vocês já devem saber, um workshop falando somente sobre interesse em reforçadores. Então, se você quer aprender como atrair a atenção do seu filho, mais tempo numa brincadeira, como criar as brincadeiras que ele mais vai se interessar, esse workshop na verdade, o meu workshop tá com vagas fechadas, a turma tá fechada, mas enfim, já que eu tô falando dele aqui, se alguém tiver interesse em se inscrever, né, e se matricular nesse workshop, me manda um direct, tá? Então é isso. Então as dicas são: criar brincadeiras para estimular habilidades que faltam no brincar da criança, né? Incentivar a criança a brincar livre. Eu já ensinei aqui para vocês algumas estratégias de como você pode fazer com que essa criança brinque livre, né? Desenvolver a independência dessa criança, tá? Então, deixar mais livre no berço se a criança não estiver chorando. Não interferir quando a criança estiver brincando, tem isso também. A criança tá brincando, né, sozinha lá, enfim, e tá lindo. E aí você faz, ai meu Deus, que coisa mais fofa, meu filho tá brincando sozinho, que lindo. Aí você vai lá e interfere. Aí você vai lá e fala com a criança. A criança tá no mundo dela, não tá pedindo atenção, tá ótima brincando sozinha. E aí você, pai ou mãe, vai lá e interfere porque achou lindo. E aí quebrou aquele ciclo. E aí a criança quer continuar brincando contigo. Só que tu não tá afim de brincar com a criança. Tu não pode brincar com a criança. Tu só queria dar um beijinho nela. E acabou que tu fez o quê? Tu trouxe a criança pro teu cenário. Então, se a criança estiver brincando sozinha, de boa, deixa ela brincar sozinha de boa. Tá? Não interfere. Outra coisa muito importante para que a criança tenha a iniciativa de brincar sozinha e a iniciativa de começar a brincar simbólico é deixar os brinquedos de interesse da criança de fácil acesso. Não adianta nada a gente ter todos os brinquedos da criança enfiados numa caixa, num armário, que a criança não tem acesso, e aí querer que a criança brinque sozinha. É uma barreira para a criança brincar sozinha. É uma barreira. Ela vai ter que te chamar, ela vai ter que te pedir. Se a criança não fala, ela vai chorar, vai causar aquele estresse, você não vai entender o que ela quer, você não vai entender qual brinquedo ela quer. Né? Você sabe que ela quer brincar, mas você não sabe que brinquedo. Deixa os brinquedos disponíveis para ela. Né? Deixa os brinquedos disponíveis para ela, porque isso vai ser um convite para essa criança brincar sozinha. E se ela brincar sozinha,
a chance dela começar a imaginar alguma coisa da própria cabeça dela, criar um cenário da própria cabeça dela, é muito maior, né? Que mais? Vamos ver o que tem mais gente falando aqui. Onde a gente acha os meus e-books? www.estimulaçãoprecoce.com.br ou no link que tá no meu perfil. Isso, Polly, no meu site. E aí, gente, a gente tá finalizando essa live. Olha pra isso. Foi tão bom eu ter feito esses slides aqui, porque eu não fiquei me prolongando, né? Todo mundo tem um tempo bem corrido. E essa semana tá bombando de lives. Daqui a pouco eu vou falar a programação pra vocês. Bom, então eu tive algumas perguntas, né? Eu já respondi algumas de vocês aqui. Mas agora eu vou abrir para mais perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui, tá? Então se surgiu alguma dúvida na sua cabeça, podem me perguntar. Mas eu recebi algumas perguntas aqui no meu Instagram. A primeira foi: minha filha tem 1 ano e 10 meses, não sabe brincar sozinha. Ela tem autismo. Como ensinar a brincar sozinha? Bom, foi isso que eu já expliquei aqui. Primeiro que ela tem 1 ano e 10 meses, então ela tá na fase ainda, se a gente for olhar o desenvolvimento, né, os marcos do desenvolvimento da criança, 1 ano e 10 meses é a fase que a criança está começando a brincar livre, começando a brincar simbólico, né? Então, se ela tem autismo, ela pode, não sei, não conheço a criança, mas ela pode também ter um atraso no desenvolvimento cognitivo. E ela tem, teoricamente, as pessoas com autismo têm atraso na comunicação, né, na linguagem. Então, é esperado que essa criança não esteja brincando simbólico na idade que ela tem. Como eu ensino ela a brincar sozinha? Das formas que eu já expliquei aqui. Eu espero muito que essa pessoa, que eu não sei o nome, esteja nessa live, né, assistindo a live, porque sim, você consegue ensinar a criança a brincar sozinha, deixando ela sozinha, deixando ela explorar o ambiente sozinha, tá? Tem uma outra pergunta aqui que eu respondi também já: brincar simbólico para bebês atípicos de 7 meses. Gente, não existe. Não é esperado que uma criança de 7 meses, típica ou atípica, esteja brincando de imaginação. Não acontece, tá? Um bebê de 7 meses tem que estar brincando, tem que estar na fase sensório-motora, que é explorando a função das coisas, que é explorando a sensação, colocando objetos na boca, brincando com brinquedos sensoriais táteis, fazendo todas aquelas atividades com massinha de modelar, com gelatina, com tinta, com iogurte, massagem nos bebês. Então, não. Brincar simbólico para criança de 7 meses, não. Nem pensar. Como fazer com que a criança tenha atenção na hora que elabora a brincadeira? Como fazer? Pensando no interesse da criança na hora que for elaborar essa brincadeira, né? Não tem como você querer elaborar uma brincadeira de dinossauro para criança se ela nem gosta de dinossauro, se ela adora carrinho. Então, a gente tem que primeiro entender se essa brincadeira tá coerente com a fase de desenvolvimento dela, tá? Porque às vezes a criança não presta atenção na brincadeira porque aquela brincadeira tá demais para ela, ou de menos, né? Às vezes é uma brincadeira muito bobinha e aí a gente fica ali, ó, presa naquele tipo de estímulo e a criança, ó, já evoluiu. Por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento de como é que tá a fase de desenvolvimento dessa criança, né? Tipo, você não precisa ser a expert em desenvolvimento infantil. Mas se você tem um filho com deficiência, com atraso no desenvolvimento, para que você seja um pai e uma mãe que potencialize o desenvolvimento dessa criança, você precisa entender o básico de desenvolvimento infantil. E eu sei que você é essa pessoa, porque se você não fosse essa pessoa, você não estaria aqui nessa live, né? Eu sei que esses 8 mil seguidores que eu tenho aqui, todos têm interesse em aprender. Gente, 8 mil, tô bem impressionada com isso ainda. Mas enfim. Então, é isso. Se a criança não tem interesse na sua brincadeira, você primeiro tem que perceber, tem que saber qual é a fase de desenvolvimento que ela tá. Pra você nem fazer uma brincadeira que seja a mais, né, além do que ela tá, das habilidades que ela tem, ou a quem, né? Ou seja, uma brincadeira muito bobinha que ela não vai ter interesse. E a segunda coisa é trazer o interesse da criança. Né? Por exemplo, eu tenho um exemplo prático aqui em casa. Eu tava nessa fase de brincar simbólico com o Bernardo, porque ele já sabe as funções do brinquedo, ele já sabe as funções dos objetos do dia a dia, mas o brincar simbólico não vinha.
Então eu tava naquela de tentar dar comidinha pro bichinho e ele não gosta de urso de pelúcia. Aí eu tava naquela de tentar fazer ele me dar comida, colocar pra dormir. Ele tipo achava um saco, que ele odeia dormir. Então ele não tava se interessando por aquilo, né? E aí ele começou a se interessar pela Peppa. E eu detesto a Peppa, mas ele gosta. Então a gente vai no bonde da criança, né? E aí eu comprei livros da Peppa. E aí eu vi que ele tava se interessando. Aí eu comprei a casa da Peppa. E agora, desde dezembro do ano passado, que eu tô tentando entender, encontrar uma solução para esse brincar desenvolver, que ele começou a entender um pouco a brincadeira de faz de conta. E ontem ele fez uma coisa pela primeira vez. Ele pegou a Peppa, a miniatura da Peppa, e foi lá na escada, que a gente tem uma escada aqui dentro de casa. E aí ele foi lá na escada e começou a subir a escada com a Peppa. Então, aconteceu, entendeu? Mas por quê? Porque ele gosta de escada, ele é louco por escada, ele gosta da Peppa, né? E na casa da Peppa tem um telhado que ele finge que é uma escada. Então, ele tá começando a generalizar essa brincadeira. Então, o faz de conta tá começando a acontecer pra ele, entende? Então, a gente tem que entender a fase que a criança tá e a gente tem que trazer o interesse da criança pra brincadeira. Tá? E a outra pergunta, dicas de brincadeira que estimulem a fala em bebês de 20 meses. 20 meses é o quê? Quase 2 anos, né? Primeiro que não é bebê, né, gente? A gente também tem que parar de chamar todos os nossos filhos de bebês. Não é um bebê. 2 anos não é um bebê, é uma criança já, né? E brincadeira que estimule a fala, primeiro você é uma criança que está com atraso no desenvolvimento da fala, ela precisa estar sendo acompanhada por uma fono, né? Mas a gente consegue no dia a dia estimular essa fala da criança. Como eu não conheço a criança, como eu não sou fono, eu realmente não consigo te dar essa resposta de cara. Mas como eu sou especialista em brincar, eu consigo te trazer algumas brincadeiras no dia a dia. Livros são excelentes. Música, excelente. Conversar com a criança, excelente. Sair do piloto automático, né? Porque muitas vezes o que acontece quando a criança é não verbal, a gente fica no mudo. A gente não fala com a criança. A gente vai fazendo, vai colocar a criança vai dar banho na criança, aí coloca ela pra dormir, aí dá comida, aí tira do cadeirão, aí troca a fralda, tudo sem falar. E isso não pode acontecer. A gente tem que falar muito com a criança. E outra coisa também muito importante. Então, a quarta coisa, né, que você pode fazer para estimular a fala do seu filho brincando em casa é repetir todos os sons que seu filho fizer. Tem fono aqui, não tem? Eu sei que tem fono aqui, então me corrija se eu estiver errado. Pode acrescentar também o que vocês quiserem. Repete todos os sons que seu filho fizer. E tenta dar função a esse som, né? Se o copo de água tá ali perto e ele faz um barulhinho, água, leva água para ele na mesma hora. Porque com essa repetição, ele vai começar a entender que quando ele faz ele recebe água. E aí quando ele tiver com sede, ele vai fazer e você vai entregar água. Então isso já é um ato comunicativo. Entende? Então é isso. Aqui na Irlanda, Polly, 2 anos não é bebê mais não. Por isso que eu falei isso. O desenvolvimento da criança, bebê é só até 1 ano. Na mentoria eu teria acesso ao checklist. Eu faria essa avaliação. Você não tem o acesso, mas eu faria essa avaliação. Eu te digo, de acordo com o que a gente vai conversar, qual que é a fase mais ou menos que o seu filho tá. Tá bom, Ju? Que mais? Marina, tu ensina tudo isso? Sabem que faz os filhos estão na mentoria? Sei assim, né? Não, na mentoria, gente, a minha mentoria, ela é focada na família. Todos os meus serviços são focados na família, tá? Eu não avalio criança. Eu não trabalho com a criança. Eu não lido com a criança. O meu foco é na família, né? Quem faz a intervenção na criança é físio, fono, TO, psicólogo. Eu sou mentora de famílias. Então, com base na conversa que eu vou ter com a família, eu vou identificar qual é a necessidade que essa mãe ou esse pai, né, tem, que está dificultando essa pessoa a entender sobre o desenvolvimento do filho dela.
que está dificultando essa mãe ou esse pai de criar brincadeiras para essa criança, a fim de potencializar o desenvolvimento dela. Então, sim, através dessa conversa que eu vou ter com essa família, né, eu vou conseguir identificar mais ou menos a dificuldade dessa família em relação ao brincar e a fase que a criança tá para poder criar essas brincadeiras a fim de estimular e potencializar o desenvolvimento dessa criança. Mas o meu foco não é a criança, é a família dela. E as minhas mentoradas podem me dizer isso com muito mais clareza. Aprende e fala por imitação. A fala também, a imitação é um pré-requisito da fala, né? Só que tem muita criança que também tem dificuldade em imitação, né, Kátia? Então, se a criança é uma criança que ainda não imita, a gente tem que criar brincadeiras para fazer com que essa imitação aconteça. E a imitação também é uma coisa que acontece não antes, mas é uma coisa que acontece assim, bem na mesma fase do brincar simbólico, né? Inclusive porque a criança está brincando simbólico, ela está imitando alguma coisa que ela já viu. Bem colocado. Brincar com músicas que tem um movimento de imitação. Isso, muito bem. Juliana falou: aqui ela não tem a menor paciência para livro, mas sigo tentando. Eu sou a narradora mó da casa. Meu marido vive dizendo que se eu suasse o tanto que eu gasto saliva, poderia sair da academia. Ô Ju, às vezes a gente tá trazendo um livro que tá inadequado com a fase de desenvolvimento da criança, tá? Se você for uma conexão atípica, você vai saber bem disso, que eu explico direitinho na aula de livros e na minha mentoria também. Depende. Vani, criança que tem baixa visão, alguma dica? Dica pra quê? Pra brincar simbólico? Depende da baixa visão dessa criança. Meu filho tem baixa visão e ele enxerga hoje em dia melhor do que a gente achava que ele ia enxergar um dia. Então também tem que ver qual que é a fase, como que tá a visão dessa criança. Mas o imaginário é muito cabeça, né? Então, por exemplo, pessoas cegas completamente com deficiência visual total, elas conseguem brincar de faz de conta, elas conseguem criar, elas conseguem ser criativas, elas conseguem resolver problemas, né? Então, sim, tem como fazer isso para crianças com deficiência visual. Brincar que está comendo em uma frigideira de brinquedo, fazendo criança de 2 anos, está trabalhando em imitação, né? Tá trabalhando em imitação e tá trabalhando assim, brincando de faz de conta. Ela tá reproduzindo, ela tá naquela fase pré-simbólica que eu expliquei aqui no começo da aula, né? Aquela fase em que ela pega um objeto do dia dela, né? Algo que ela usa no dia a dia dela e traz pra brincadeira. É a fase pré-simbólica. Não podemos pular a fase, exatamente. Então é isso, gente. Eu acho que a gente acabou por aqui. Falei tudo que eu queria falar. Perguntas. Então, recapitulando, o que aconteceu nessa live hoje? A gente falou o que é brincar simbólico, qual a importância do brincar simbólico, quando acontece, como estimular, e eu respondi perguntas. Beber uma aguinha. Então é isso, gostei muito de ter me organizado assim, porque eu consegui falar tudo que eu queria. Consegui responder as perguntas de vocês e o Instagram não me cortou. E aí eu queria deixar um convite aqui pra vocês, pra vocês me acompanharem essa semana de lives. Amanhã eu vou estar falando sobre home office no Mundo Puppet. Vou estar falando na quarta-feira aqui no meu Instagram. Vou estar falando sobre prematuridade e brincadeiras para as crianças prematuras com a fisioterapeuta Labib Pinel. A Labib é uma amiga minha de longa data e tem uma caminhada linda aí com cuidados com crianças prematuras. Ela é especialista em Shantala, em Ofurô. Então são estímulos que a gente pode fazer para as crianças prematuras, não só, né, para esse início. Então todo mundo que tem filho aqui, bebê, ou que está na fase de desenvolvimento de 0 a 1 ano, precisa vir assistir a live de amanhã. Quarta-feira estaremos com Iane do Alegramente falando sobre coordenação motora fina e brincadeiras para coordenação motora fina. Gente, a Iane, ela é a rainha da coordenação motora fina. Ela tem vários e-books de atividade. Ela tá com um grupo de desafio também de coordenação motora fina, massa, bombando. Ela tem um Instagram muito legal, então vocês vão gostar também de estar presente nessa live, eu tenho certeza. E sexta-feira eu tô off, porque semana que vem eu tô de férias. Pra onde é que eu vou, Marina? Pra canto nenhum, minha linda. Eu vou ficar aqui em casa mesmo, porque a gente tá o quê? De lockdown, né? Mas eu vou dar uma relaxada, porque esses últimos meses foram bem tensos por aqui.
Vou abrir caixinha de pergunta para a live de amanhã, então todo mundo que tiver dúvida em relação a home office, como fazer a organização de rotina, como lidar com as birras da criança nessa fase, manda uma pergunta para mim que amanhã eu vou responder lá, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada por todo mundo que ficou aqui. Vou compartilhar essa live no meu IGTV e no meu YouTube para que vocês que gostaram da live encaminhem para outras pessoas que não puderam estar aqui, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima.